recheios coringas, ou seja, que você consegue transformar em vários sabores, é essencial para agilizar sua produção. Nesse vídeo, de um único recheio, a gente vai fazer 5 receitas. O recheio de moça, de morango, chocolate branco ou então laca, recheio de Oreo e creme branco com morangos frescos. Vou te ensinar tudo que você precisa saber para não ter errada nesses recheios que são maravilhosos e sucesso de venda. Recheio 5 em 1 é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprenda Algo Diferente comigo, Letícia Ribeiro. E no vídeo de hoje, você que é fora da curva e tá precisando de mais recheios no seu cardápio e que eles sejam gostosos, mas também não quer perder a produtividade, você está no lugar certo! Vamos passar para a produção, mas antes eu quero fazer algumas observações muito importantes. Eu vou fazer aqui no vídeo uma única receita e a gente vai transformá-la em vários sabores, ok? E essa forma é perfeita para você fazer kits de degustação, ou então ter uma base de sabores para você poder tirar suas fotos de mini ovos de Páscoa, ou então de mini panetones, ou então de cones trufados, tirar fotos, enfim. Dá pra você fazer vários sabores de uma única vez, em pequenas quantidades, pra você não ter desperdício e conseguir atingir ali o seu objetivo de divulgar os seus produtos. Você consegue rechear com essa base qualquer item. Bolo confeitado, trufas, cones trufados, barras de chocolate, tortas, bolos de pó, enfim, uma infinidade de itens que são mega lucrativos. Pode rechear com essas bases. Não se esqueça, já curte esse vídeo logo, pra você não esquecer. Inscreva-se nesse canal. Bora lá então aprender esse recheio incrível. Prontinho, então vamos começar a nossa base branca maravilhosa, super coringa. Aqui eu tenho uma panela mediana, sabe, nem tão grossa, mas também não pode ser fininha, porque senão o fundo agarra e queima, tá? O fogo ainda tá desligado, eu vou colocar o meu leite condensado. Tô utilizando aqui o semi-desnatado da Italac, mas se você quiser utilizar da linha integral também pode. Só que só vai aumentar o custo da sua receita e não vai fazer tanta diferença assim no sabor, tá? O importante é que seja de uma excelente qualidade, independente da marca, e que tenha mais de 6% de gordura. E você vai ter o resultado de um recheio bem saboroso, cremoso e equilibrado na doçura. A farinha de trigo, que vai ser o nosso espessante, vai fazer com que esse recheio engrosse, porque ele é a base de leite, então precisa dessa farinha de trigo para não transbordar, né, como se fosse um leite fervido. Vai aumentar o volume com a farinha de trigo? Vai, mas é bem menos, tá? Misturei toda a farinha de trigo para não ficar gruminho nenhum de farinha de trigo inteiro, tá? E a quantidade é muito pouca, então não interfere no sabor, tá bom? Aqui eu coloquei margarina para deixar nosso recheio bem brilhoso. E por último, eu vou adicionar o leite. Misturo bem tudo. Prontinho, olha, bem misturadinho, tá? Agora vamos ligar o fogo. Mexo sempre raspando as laterais, o fundo. Ela tá em temperatura ambiente, ela vai começar a ferver, esquentar. E eu vou mostrando pra vocês os próximos passos, tá bom? Aqui, ó. Mexendo sempre, tá? Pra não agarrar o fundo ou não queimar o fundo, porque é uma base branca, então ela é bem delicada. Qualquer coisinha fica aparecendo aquelas partículazinhas marronzinhas, né? Então toma bastante cuidado. Tá começando a ferver, então ele vai começar a subir volume. Continuo mexendo, porque já ele vai reduzir, tá bom? Começar a reduzir e encorpar. Ó, agora eu coloco aqui nas paredes laterais, olha, nem marca tanto, tá bem líquido mesmo, ó. Ok? Só tá fervendo. Aqui ele tá subindo de volume. Aqui as borbolhas, olha, estão bem levinhas, tá vendo? Parecendo uma espuma. Isso é normal, tá bom? E por isso a importância de que seja preparado uma panela maior do que a quantidade de recheio, para que quando ele levantar a fervura, ele não venha transbordar e fazer uma lambança. Olha, aqui, olha, ele já tá bem lisinho, bem grossinho, ó. Quando eu coloco nas laterais, ele marca de uma forma bem grossa. E quando eu dou um risco aqui, olha, o fundo, a parte de cima do risco não desce. Então esse é como se fosse um ponto na P. Esse é um ponto na P. É aquele que, ó, eu risco aqui atrás da colher e ele não desce, tá bom? Se ele tivesse líquido, ele ia marcar. Agora, só pra gente ter aquela certeza absoluta, vamos fazer o ponto de escrever? Ó, vou desligar aqui o fogo, tá? Pra gente ver melhor as borbolhas, tá? Ó, continuo mexendo, só pra poder não agarrar fundo, não marcar. Ó, e vamos ver aqui, ó. Fazer um coração aqui, ó. Uou! Ok? Perfeito! Tá bom? Então ele tá no ponto ideal de recheio. Se eu quisesse utilizar ele desse jeito aqui como uma base branca, ótimo. É um recheio branco de moça? É esse daqui.
tá bom? Agora eu vou fazer as distribuições dos potinhos pra gente começar a dar outras vidas aqui pra esse recheio, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui tá minha base branca bonitinha, tá? Tá esfriando. E aqui do lado eu tenho os meus saborizadores, minhas variantes, que a gente consegue transformar aquela base branca num recheio de chocolate branco, num recheio de moça com morangos frescos. A gente fez o de chocolate branco com laca, a gente pode fazer o de laca com Oreo e saborizar ele com um recheio de morango, tá bom? E aqui eu já tenho um pouquinho do meu recheio quente, tá? Pra gente poder saborizar a parte de chocolate branco. O restante do recheio a gente vai deixar esfriar pra poder fazer os demais sabores. E vamos fazer um a um aqui. Acabou de preparar o recheio, porcionou tudinho bonitinho, já saborizou? Coloca no recipiente, plástico filme colado no recheio. Primeiro, pra que ele não crie aquela película mais grossinha no recheio, né? E segundo, se você só colocar o plástico filme, ele vai ficar ali suando e pode ali proliferar ali algumas bactériazinhas que pode reduzir a validade do seu recheio. Utilizou? Armazena na geladeira, tá bom? Pra validade dele ser bem bacana. Sobrou, precisa congelar? Pode, super pode, tá? Qualquer um desses recheios. Você só vai colocar ele num saquinho específico de congelar ou então de confeitar, que é praticidade pura. Você só vai tirar ali o biquinho e vai utilizar. E é muito importante que você coloque em cada recheiozinho que você vai congelar o sabor que você tá congelando, a fabricação e a validade desse recheio. Congelou, precisou utilizar ele algum tempo depois? Tira ele antes da geladeira, deixa em temperatura ambiente, não precisa levar pro fogo de novo, nem nada disso, está prontíssimo para utilizar. Quer mais receitas de recheios diferenciados, recheios com algo diferente? Adquira nosso e-book. Com o meu recheio ainda quente aqui, olha, o bol tá bem quente, eu vou colocar o meu chocolate branco, tá? Conforme eu vou mexendo, ó, o chocolate tá derretendo, tá bom? Tô usando aqui chocolate nobre, tá? Ah, Alex, eu vou fazer uma receita inteira de chocolate branco, então faz uma receita inteira. E na panela mesmo, depois que desligou, você já pode colocar o chocolate, tá bom? Não precisa colocar num bowl à parte, não. Aqui eu tô colocando porque eu vou fazer várias saborizações. Ó, por isso que é importante a gente colocar com ele ainda quente, tá? Senão o chocolate não derrete. Prontinho! Ó, já temos aqui outra base de chocolate branco, tá? Agora eu vou porcionar essa base branca só um pouquinho aqui, que a gente vai fazer o de Oreo. Coloco aqui os biscoitos Oreos picadinhos e posso misturar, tá bom? Ó. As proporções da receita inteira, tanto do de morango, da base branca, pra saber quanto você vai utilizar de morangos frescos, eu vou colocar toda a receita completa na descrição do vídeo, tá bom? Olha que lindo esse recheio, gente, de laca com Oreo. Segundo recheio criado. Levemente morninha, quase fria, pra gente poder fazer a saborização do de morango, tá? Ó. Vou colocar aqui. Não pode ser quente, por quê? Esse pozinho de morango é um pozinho saborizante da Mavalério, para saborizar sorvetes e sobremesas. Só que ele em contato com alguma superfície quente, ou então em contato direto na panela, ele vai inchar e vai ficar uns grãozinhos bem gordinhos, como se fosse um angu. E para ter o resultado de um recheio bem lisinho, lindão como esse, precisa estar frio. Aí você pode ir dosando, eu vou colocar a base do de morango lá também, tá bom? Pra você fazer essa base aqui rosinha. Mas você pode ir colocando a quantidade que você desejar, tá bom? Pode colocar mais, pode colocar menos, mas cuidado com esse pó aqui, porque se você colocar demais em excesso, ele pode dar um azedinho extra aí na sua receita e não fica agradável, tá bom? Mas olha aqui que lindo! Já temos o recheio de morango. Você pode dar o nome recheio de sensação, ou então moranguinho. O nome bicho do pé você não pode utilizar, porque é um nome que tem registro, é marca registrada, tá bom? Mas seria esse recheio aqui, tá bom? Já esperei um pouquinho, a minha base branca já esfriou e agora eu vou adicionar ela aqui, tá bom? Não pode colocar com a base morna ou quente, porque senão vai começar a sorar os morangos, ele vai estragar, tá bom? Então vai durar alguns minutinhos só o seu recheio, ele vai estragar. Precisa estar com a base fria, ok? Em temperatura ambiente. Então a gente vai colocar aqui, olha. Lembrando aqui que é uma única receita de base branca, eu tô fazendo várias saborizações pra poder demonstrar pra vocês, mas a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Os morangos são lavados e higienizados, tirado aqueles talinhos, mas foram picados somente na hora de fazer a aplicação, isso influencia diretamente na validade. Olha aqui, gente, ó, não posso ficar misturando com força, é só envolver a cobertura nos morangos frescos, tá? Ó, é um recheio bem delicado mesmo, tá bom? Porque senão as frutas podem ser esmagadas, começar a sair líquido e perder a estabilidade dele e o ponto desse recheio que precisa ser firme. Ficou pronto? Leva direto pra geladeira ou então já aplica onde você tiver que aplicar. Por ter fruta fresca, a validade dele é bem curtinha, tá? De 1 a no máximo 2 dias mantendo refrigerado sempre.
Cada um desses daqui tem uma validade diferente, tá? E eu vou deixar também na descrição do vídeo. Uma super dica que eu dou é: coloca os morangos só na hora de colocar no produto, tá bom? Deixa a base branca, comprou os morangos, pica ele e coloca na base branca só na hora de colocar pra entrega, de finalizar o seu produto, tá bom? Ele dá super certo. O laço do gato tá aí na hora das vendas e você tem o seu produto aí com uma boa validade, hein? E aqui a gente tem 5 em 1. Uma mesma base a gente fez o recheio de moça, base branca, a base branca com morangos frescos, o recheio moranguinho, que é o recheio de morango, tá bom? Aqui eu tenho o laca com óleo e o recheio de chocolate branco, o recheio de laca, ok? Todos esses recheios após ficar com pelo menos 1 hora de repouso, ficam com essa textura aqui super cremosa e estruturada. Gostaram desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. Nos siga nas redes sociais, @bolosalgodiferente. Um beijo e até o próximo vídeo!